Evangelho conforme João, capítulo 19, eu vou ler dos versos 28 ao verso de número 30. Diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Oremos. Pai amado, Deus bendito, a quem adoramos nessa noite, quando juntamente com os irmãos nos ajuntamos. Louvamos o Senhor, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre, porque a tua graça que sara nos alcançou. Louvamos o teu nome, porque o Senhor promete nos transformar à imagem do teu Filho a cada dia, a despeito das nossas faltas, dos nossos pecados, da nossa fraqueza. O Senhor está comprometido em santificar a nossa vida. E cremos que naquele dia, o dia em que o Senhor vier, ó Deus Santo, para julgar o mundo, para buscar a tua igreja, nesse dia estaremos prontos, como igreja sem mácula e nem ruga na presença do Senhor. Que nesta noite o Senhor santifique a nossa vida. Fale ao nosso coração por meio da tua palavra bendita. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quem é Jesus e por que era necessário que ele morresse na cruz? Essas são perguntas, meus irmãos, que intrigam bastante. Primeiro, as pessoas que nunca leram o Evangelho e aquelas que não estão familiarizadas com a história da redenção, com o drama da redenção. Junte a essas perguntas uma terceira: por quem Jesus morreu? Quando Jesus derrama a sua vida na cruz, por quem ele estava morrendo? E como cristão, você precisa ter uma noção muito correta, muito clara a respeito destas questões, a fim de glorificar a Deus, a fim de ser grato ao Senhor, a fim de ter segurança da salvação e também a fim de dar bom testemunho, dar às pessoas que estão à sua volta razão da sua esperança. E o texto do sermão de hoje ajuda bastante nisso. Você já viu que nos versos anteriores, vários aspectos que envolveram o sofrimento de Jesus foram aqui apresentados por João. Jesus está sofrendo em lugar do seu povo. Ele recebe a condenação que deveria recair sobre o seu povo. E se você faz parte do povo de Cristo, você é um daqueles que Jesus tomou sobre si a condenação. Ele pegou a sua culpa e morreu, sofreu por conta da sua culpa. Além disso, Jesus foi humilhado pelos homens. Mas tudo isso você também viu, estava debaixo da soberania de Deus. Tudo estava profetizado nas Escrituras. Os profetas haviam anunciado no Antigo Testamento toda a obra que seria realizada pelo Messias maravilhoso. E os versículos de hoje, esses 3 versículos que foram lidos hoje, vão relatar o final deste sofrimento. Vão relatar o momento da morte do Senhor Jesus Cristo. É um momento de fato terrível e ao mesmo tempo um momento glorioso. Você verá que o texto traz algumas verdades sobre o Messias que morreu por você. Quais são estas verdades? A primeira delas é que o Messias que morreu por você é verdadeiro Deus.
Você tem visto aqui que o propósito do Evangelho de João é mostrar Jesus como Deus. E já na abertura do seu Evangelho, João disse, o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E João ainda diz mais: o verbo que estava no princípio com Deus e que era Deus, se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Quando você chega lá no final do Evangelho, João afirma que ele registrou durante o seu livro muitos milagres e muitos sinais que foram efetuados por Jesus. E João faz isso com um objetivo muito claro, para que os seus leitores saibam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando você lê o Evangelho de João, você precisa ter essa convicção. Jesus é o Filho de Deus. A acusação que os judeus levaram contra Pilatos era de heresia. Eles entendiam que Jesus era um herege exatamente porque Jesus disse ser o Filho de Deus. Eles chegam diante de Pilatos e dizem: olha, ele se fez Filho de Deus. Ele é um blasfemo. E a blasfêmia para o judeu era castigada com a pena capital. Eles levam Jesus para ser morto. Mas agora na cruz, depois que Jesus já recebeu o veredito de morte, depois que Jesus já foi levado para ser crucificado e ele está sendo colocado, exposto ao mundo, João faz uma afirmação que constata exatamente a sua divindade ou a sua deidade. Dê uma olhada no versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado. Uma frase curta, uma expressão bastante curta. Vendo Jesus que tudo já estava consumado. Jesus está na cruz, ele ainda não morreu, não ressuscitou, não se assentou à destra do Pai, mas ele já vê todas estas coisas como tendo acontecido. Vendo Jesus que tudo já estava consumado. Aquele que está na cruz é o Deus que conhece todas as coisas de forma inequívoca. E é por isso que ele fala da obra que será completada em breve, será efetivada em breve, como algo que já ocorreu, como algo que já aconteceu. E isso se assemelha, por exemplo, à mesma linguagem que você tem no profeta Isaías, quando ele fala do nascimento de Jesus. 750 anos antes da encarnação, Isaías disse: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Ele está falando de um evento que ainda irá acontecer, tanto que depois ele vai continuar na profecia dizendo: e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mas quando ele anuncia o nascimento, não é um menino vai nascer, um menino nos nasceu. A profecia é tão certa de que irá se cumprir, que ela é dita, é anunciada como algo já realizado. É semelhante ao que Jesus está dizendo aqui, ou ao que João disse, que Jesus estava sentindo e vendo aqui. Vendo Jesus que tudo já estava consumado. E esse conhecimento de Jesus, por ser o próprio Deus, ele vem sendo demonstrado por João em todo o Evangelho. Se você quiser lembrar disso, volte aí, lá no capítulo 1. A partir do capítulo 1, João já faz isso. Ele diz assim, no verso de número 42.
Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Esse foi o momento em que levaram Pedro para conhecer o Senhor Jesus Cristo. Pedro se aproxima. Eu sei quem você é. Eu conheço você. Lá no versículo 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse ao seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Mais uma vez, um novo discípulo se aproxima e Jesus fala: Eu sei quem você é, eu sei que você é um discípulo fiel. Eu sei que você é um israelita em quem não há dolo. Lá no capítulo 2, e veja os versos 24 e 25. João aqui diz: Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus tinha todo o conhecimento acerca daqueles homens. Vá no capítulo 4, veja o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Jesus vai conversar com aquela mulher e no meio da conversa, Jesus diz: vai lá buscar o seu marido. Fala: mas eu não tenho marido. Se você disse bem, você já teve 5 maridos. E o que está com você não é seu marido. Aquela mulher fica espantada, entende que aquele ali não é um homem comum, qualquer. Tenta uma conversa espiritual, onde é o local de adoração, é confrontada e evangelizada por Jesus. Ela vai então buscar os samaritanos, avisar aos samaritanos. E o que ela diz: Este homem me disse tudo quanto eu tenho feito. É este que está lá na cruz, constatando que tudo estava consumado. Ainda no capítulo 5, verso 6, o Evangelho registra: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. O paralítico estava ali. Aquela situação não era desconhecida. Cristo sabia há quanto tempo ele sofria. Por último, capítulo 6, verso de número 64. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Em algumas outras ocasiões, João vai continuar mostrando todo o conhecimento de Jesus como Deus que ele é. Jesus, meus irmãos, por ser Deus, conhece todas as coisas, conhece a sua vida, conhece o seu coração, sabe as suas aflições, sabe o que muitas vezes está tirando o seu sossego, te deixando triste, te deixando ansioso. Ele conhece a sua vida. E isso deve levar você a confiar completamente no seu Salvador. Ele conhece a você melhor do que você mesmo se conhece. É a partir do conhecimento que você tem de Jesus que você pode, então, compreender quem você é de fato. Quanto mais você conhece aquele que conhece o seu coração e a sua vida, mais você vai compreender os seus próprios dilemas. O seu Senhor, que está aqui na cruz, se entregando por você, é o próprio Deus. É por essa razão que quando Paulo chama os presbíteros de Éfeso, lá no capítulo 20 de Atos, e ele está se despedindo daquela cidade e daquela igreja onde ele esteve 3 anos pastoreando e ensinando.
Ao colocar sobre os presbíteros a responsabilidade de pastorear o rebanho de Deus, ele diz assim no verso 28, atendei por vós e por todo o rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Aquele que está derramando o seu sangue é mesmo o próprio Deus. Não era um homem qualquer, não era mero homem, não era um homem comum, ali estava o Deus homem. Por isso, perfeito. O único que conseguiria cumprir cabalmente toda a lei em lugar de pecadores que só conseguem transgredir a lei, que só fazem tropeçar diante da lei. É por isso que você tem um ensino do breve catecismo, na pergunta 38, quando diz, qual a necessidade do mediador ser Deus? E a resposta, era necessário que o mediador fosse Deus, para poder sustentar a natureza humana e guardá-la de cair debaixo da ira infinita de Deus e do poder da morte, para dar valor e eficácia aos seus sofrimentos, obediência e intercessão, e para satisfazer a justiça de Deus, conseguir o seu favor, adquirir um povo peculiar, dar a este povo o seu espírito, vencer todos os seus inimigos e conduzi-lo à salvação eterna. É por isso que aquele que está na cruz, se dando pelos seus, não pode ser mero homem. Precisa ser o próprio Deus. E é assim que você precisa olhar para Jesus Cristo. É assim que você precisa ter em seu coração bem firmada esta convicção que irá sustentar a sua vida. Porque como Deus, Ele pode socorrer a você. Se fosse um homem comum, poderia ajudar em algumas coisas. Poderia te dar uma força. Como Deus, Ele redime a sua vida. Como Deus, Ele salva dos pecados. E você precisa ter bastante convicção a respeito disso. Porque há muitos que entendem que Jesus foi apenas um homem diferenciado. Se você atravessar a rua, você vai ver pessoas que creem dessa forma. Foi um homem diferente, um espírito mais iluminado, um grande exemplo, não passou disso. Não existe salvação para quem olha para Jesus desta forma. A salvação é para quem crê corretamente sobre quem é o Redentor dos filhos de Deus. Tem muita gente dizendo, não, eu acredito em Jesus. Mas é um Jesus que é um homem diferenciado. No máximo, um Marte. É preciso ter convicção, a mesma convicção expressa pelo apóstolo João na sua primeira carta. E eu peço que você abra. Primeira carta de João, lá no capítulo de número 5. Veja os versos 20. Primeira carta de João, capítulo 5. No verso 20 e 21. Diz assim o texto da palavra de Deus. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E é interessante onde aparece essa expressão. Depois da chamada à convicção acerca de quem é Jesus, o verdadeiro Deus, ele diz: qualquer convicção diferente dessa, qualquer Cristo diferente deste, é um ídolo, é um falso Deus. Essa é a convicção que você precisa ter acerca do Messias que morreu por você. Ele é verdadeiro Deus, mas o texto fala um pouco mais. Além de verdadeiro Deus, ele é verdadeiro homem. Volte novamente ao verso 28, agora na parte B. Para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. O Deus que conhece todas as coisas tem sede. Ele é um homem como nós, que sentiu tudo o que nós sentimos. Ele é verdadeiro Deus, ele é verdadeiro homem, e é como homem que ele sofre na cruz do Calvário. Tudo pelo que ele passou até então, lhe causou um sofrimento agonizante, terrível. E agora ele tem sede. É uma necessidade física, fisiológica. Entretanto, o sofrimento físico, aliado aqui à ira de Deus que seria derramada sobre ele na cruz, era por conta da sede espiritual do homem. Para que essa sede espiritual do homem fosse saciada. E é bastante interessante você lembrar da história quando Jesus conta do rico e do Lázaro. Porque Jesus conta a história destes dois homens que tiveram destinos muito diferentes. Um foi para o seio de Abraão. Um estava no paraíso, no céu. O outro estava em tormentos no inferno. E então, quando Jesus descreve aquele homem que está em tormentos no inferno, algo precisa ser lembrado. Aquele homem clama: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Uma das características daquele sofrimento daquele homem era exatamente esta sede. E Jesus está sentindo a ira do poderoso sobre ele, e é neste momento que ele exclama: eu tenho sede. É impossível você não fazer uma associação das duas coisas. Jesus sofre na cruz, para que aquele que nele crê não sofra no inferno. E é como homem que ele está recebendo o castigo no lugar dos seus irmãos. É por isso que quando Paulo enfatiza a questão do mediador, ele vai dizer: porque só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. O mediador não é apenas Deus, o mediador não é apenas homem, ele é Deus homem. Cristo Jesus, homem. E ao longo da história da igreja, muitos tentaram negar a encarnação de Cristo. Hoje, muitos tentam negar a encarnação de Cristo. Mas isso começou bem cedo na história da igreja. Já nos primeiros anos da igreja, apareceram alguns que diziam que Jesus até tinha aparência de homem, mas ele não era um homem de verdade. Você não podia tocar nele. É por isso que João, na sua primeira carta, inicia dizendo assim. Veja lá. Primeira carta de João, capítulo 1. O que era desde o princípio,
João está iniciando a sua carta de forma semelhante à forma como ele inicia o Evangelho. Porque no Evangelho ele disse, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, tudo foi feito pelo Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E agora ele está relembrando e dizendo o que era desde o princípio, e ele continua, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. João está dizendo aos seus leitores, não caiam nessa conversa de que Jesus não tinha um corpo, porque nós tocamos nele, nós o apalpamos, nós não só o ouvimos. Lembre que esse João é aquele que reclina a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Não tivesse Jesus um corpo, ele teria caído naquele momento. João está combatendo esta heresia. E agora, quando você olha para a cruz, o mesmo que está declarando que, contemplando todas as coisas como já tendo acontecido, vendo que estava tudo consumado, está com sede. E nesse momento de angústia, ele continua a ser humilhado. Vai lá em Mateus, capítulo 27. Porque João não registra este detalhe que vai ser colocado aqui por Mateus. Mateus 27, dê uma olhada no verso de número 48. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. João registra apenas o seguinte, estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a no caniço de sopo, lhe achegaram a boca. Mas ele não registra aqui os impropérios, o deboche e tudo aquilo que estava ocorrendo neste momento em que estes homens, para cumprir a Escritura, fazem tudo isso. João, mais uma vez, está deixando bem claro para os seus leitores, Deus está no controle de todas as coisas. Quando você olha o Salmo 69, abra lá a sua Bíblia, você tem exatamente a profecia acerca disso. Salmo 69, verso 21. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Aquilo que o salmista registrou está ocorrendo com Deus homem, que está se entregando pelos seus. Meus irmãos, Jesus se fez homem, porque foram homens que ofenderam a Deus. A ofensa era dos homens. E ao se fazer carne, ele assumiu o pecado dos homens. Entretanto, não dava para ser um homem comum, por isso ele também era Deus. O breve catecismo vai dizer, era necessário que o mediador fosse homem, para poder levantar a nossa natureza, possibilitar a obediência à lei. Deus se fez homem para cumprir a lei que você não pode cumprir. A lei que ele exige que seja cumprida sob pena de morte para os transgressores. Ele se faz homem exatamente para obedecer à lei. E diz mais o catecismo, sofrer e interceder por nós em nossa natureza e simpatizar com as nossas enfermidades, para que recebêssemos a adoção de filhos e tivéssemos conforto e acesso com confiança ao trono da graça. Como homem, Jesus sofreu e conhece cada uma das suas fraquezas.
Como homem, a Escritura diz que ele foi tentado à sua semelhança e não pecou porque era o próprio Deus. Não pecou porque não era como nós, um pecador. Este que eu falei que pode socorrer a sua vida e que conhece completamente a sua vida, se identificou com as suas dores. Segundo Isaías, ele é mesmo um homem de dores e que sabe o que é padecer. E às vezes, em meio ao seu sofrimento, você pensa que ninguém consegue compreender você, porque ninguém consegue entender a dimensão do seu sofrimento. Cristo Jesus sabe. O Santo de Deus, que se fez homem, conhece as suas dores. E é por isso que ele se compadece de você. Em Cristo você tem alguém que passou por tudo o que você passou, na verdade que passou por coisas muito piores que as que você passou. Porque imagine o Santo Deus sendo tentado, sendo exposto a Satanás, que tentava levá-lo a pecar. Ele sabe, ele conhece o seu sofrimento. E mais uma vez eu quero citar aqui o catecismo, porque ele diz na pergunta subsequente, na pergunta 40, qual a necessidade do mediador ser Deus e homem em uma só pessoa? A resposta: era necessário que o mediador, que havia de reconciliar o homem com Deus, fosse Deus e homem, e isso em uma só pessoa, para que as próprias obras de cada natureza, a natureza divina e a natureza humana, fossem aceitas por Deus em nosso favor, e que confiássemos nelas como as obras da pessoa inteira. Sabe aquele pessoal que fala assim, não, Jesus sofreu aqui, mas aqui foi como homem. Não, mas aqui foi como Deus. Não, é como a pessoa inteira. As obras da natureza divina são atribuídas à natureza humana. As obras da natureza humana são atribuídas à natureza divina. Daí você ter lá em Atos dos Apóstolos Paulo dizendo que Deus comprou a sua igreja com seu sangue. Você fala, mas Deus não tem sangue? Que negócio é esse? Jesus Cristo é Deus. Ele é homem. O mediador precisa ser um homem perfeito. Mas para ser um homem perfeito, ele precisa ser o próprio Deus. O Cristo que salva, portanto, não é o Jesus imaginado pelos homens. Não é aquele que os homens acham que ele é. O Cristo que salva é o Deus homem revelado nas Escrituras. E então você tem uma última verdade aqui sobre Jesus Cristo, sobre o Messias que sofreu por você. Ele é verdadeiro Deus, ele é verdadeiro homem. É este que está naquela cruz maldita. E por causa disso, ele garantiu a sua salvação. Veja o verso 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Aqui você já percebe de imediato que durante todo o tempo, Jesus está no controle. Ele está entregando a sua vida. É somente depois de perceber que tudo estava completo é que ele diz, está consumado, e com essa declaração ele se entrega. Ele rende o seu espírito. Ele está se entregando em resgate do seu povo. Esta palavra
que na nossa Bíblia aparece como uma expressão, está consumado, na língua grega ela é uma palavra, tetelestai. É uma palavra importante, porque ela aponta para algumas realidades. Primeiro que não é aqui um grito de agonia. O que você tem quando Jesus diz está consumado é uma declaração de vitória. Não é um grito desesperado, é um brado de vitória. Está consumado. Jesus em sua vida cumpriu toda a lei. Tudo aquilo que o seu povo não podia fazer, porque ao encontrar a lei, o povo encontra também a realidade de que é pecador e que não consegue cumprir toda a lei de forma perfeita. Jesus o faz. Jesus cumpre toda a lei no lugar do seu povo. É isso que a teologia chama de obediência ativa. Jesus fez tudo o que era necessário fazer, cumpriu toda a lei que era necessário cumprir. Ativamente ele fez isso. Mas não só isso. Agora na cruz ele se entrega à morte. E ele recebe sobre si a maldição de Deus. Porque a morte é a maldição da lei. E é isso que se chama de obediência passiva. Ele se entrega como ovelha muda. Ele não dá um pio. Ele é sacrificado como um cordeiro perfeito. Não bastava apenas Jesus morrer em lugar do seu povo. Ele precisou viver perfeitamente, a fim de que a justiça dele agora fosse colocada sobre aquele que crê. É por isso que na cruz há aquilo que nós chamamos de dupla imputação. O pecado é imputado a Jesus, é lançado sobre Jesus. A justiça de Jesus é imputada ao que crê, é lançada na sua conta. Há uma troca. Jesus morre a sua morte, você vive a vida dele. É tudo o que está acontecendo então aqui na cruz do Calvário. Por isso o brado de vitória está consumado, está terminado, está completada a obra necessária para que os pecados sejam perdoados, para que os pecados sejam cancelados. Então, se você está entre aqueles por quem Jesus morreu, e como é que você sabe disso? Você creu em Jesus? Sim, pastor, eu amo Jesus de todo o meu coração. Você então está entre estes que tiveram a sua dívida paga pelo Senhor Jesus Cristo. Ele morreu a sua morte. Ele tomou sobre si o cálice da ira do Pai que deveria ser derramado sobre você. Por causa do seu pecado. Por causa da sua culpa, por causa da sua transgressão. Mas ele toma sobre si essa culpa. Ele morre em lugar do pecador. Agora que ele assumiu os seus pecados, você precisa viver de acordo com a justiça dele. Já que a justiça de Cristo foi imputada, foi creditada a você. Já que agora Deus olha para você como alguém santo, é assim que você vive. É assim que você se esforça por viver como alguém que foi justificado. Jesus fez tudo o que você não poderia fazer, cumprindo perfeitamente a lei no seu lugar. E você sabe que hoje mesmo você já pecou contra o Senhor, talvez algumas vezes. Você peca todos os dias. Você peca por palavra, você peca por pensamentos, você peca em atitudes. Mas porque Jesus morreu naquela cruz, recebendo sobre si o castigo do seu pecado, Deus olha para você por meio de Cristo e considera você perfeito. Como se você não tivesse
cometido um pecado sequer. É assim que o Senhor olha para a sua igreja. Uma igreja que foi justificada pelo Filho. E é por isso que você precisa glorificar ao Pai Celestial. Porque ainda que imperfeitos, ainda que tenhamos muito a crescer, para sermos um dia apresentados à semelhança do Senhor Jesus Cristo, nós já somos vistos pelo Senhor como uma igreja perfeita, sem pecado. Sobre você está o sangue do Senhor Jesus Cristo. É por isso que você não precisa fazer obras para ser salvo. Você precisa crer que o Deus homem tomou sobre si os seus pecados e morreu a sua morte, para que você tenha vida. Qualquer pensamento que você tenha, então, de justiça própria, de dizer, eu preciso melhorar um pouquinho para Deus me abençoar mais. Qualquer pensamento desse é uma ofensa ao que está ocorrendo aqui na cruz. Ao sacrifício perfeito de Cristo. Porque nada precisa ser acrescentado ao sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo. O que você precisa fazer é buscar viver de acordo com a lei. Não para ser salvo, não para conseguir algum favor de Deus, mas exatamente porque você foi salvo. Porque Jesus naquela cruz consumou a sua salvação. O imperativo então é que você viva em santidade. E quando você peca, você pede perdão. Você busca o Senhor, confessa o seu pecado, encontra o perdão. Mas há outra realidade importante na expressão está consumado. A palavra grega que é usada aqui era comumente utilizada no dia a dia para dizer que uma conta estava paga. Nas relações comerciais. Olha, está quitado, está pago, está aqui o dinheiro, não há mais dívida. Essa é a ideia. Então, quando Jesus diz está consumado, ele está falando da sua obediência ativa, cumprindo a lei, passiva, se entregando em favor do povo. E ele está dizendo que tudo o que precisava ser feito já foi feito. Não há mais nada a se fazer, porque não há mais dívida. A dívida está completamente paga. Paulo se refere a essa obra de uma forma bastante interessante. Abra sua Bíblia na carta aos Colossenses. E veja a figura que Paulo usa aqui, quando ele fala desta realidade. Colossenses capítulo 2. Verso de número 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Não foram alguns, todos os nossos delitos. E ele diz mais, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. É como se você já tivesse assinado uma promissória de uma dívida e alguém a qualquer momento pudesse executar essa dívida, porque ela tem a promissória e ela diz, está aqui, você é devedor, pague. E Paulo está dizendo, Jesus rasgou isso na cruz. Ele pagou a dívida, pegou o escrito de dívida e rasgou e jogou fora. Ninguém pode cobrar nada de você. Essa é a ideia aqui de Colossenses, e ele continua. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz,
e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Daí eu dizer, não é um brado de agonia, é um brado de vitória. É um brado de triunfo, está consumado. O Senhor não está sendo derrotado. Há alguns que dizem que quando Jesus morreu, o diabo pensou que finalmente ele havia vencido. E isso nunca me desceu na garganta aqui. Como assim? Se a tentação de Satanás o tempo todo é tentando livrar Jesus da cruz. Ele sabe que naquela cruz estava a sua derrota. Jesus é vitorioso quando entrega a sua vida. A serpente está picando o seu calcanhar, mas ele está pisando a sua cabeça. Ele está matando a morte. Paulo está dizendo, ele está triunfando e ele está expondo ao desprezo os principados e as potestades. A dívida está paga, completamente paga, e isso traz implicações. Porque se tudo está pago, não pode haver condenação ao inferno para aqueles que tiveram a sua dívida cancelada. Se a dívida foi completamente paga, ninguém por quem Jesus morreu pode perecer no inferno. Essa é uma implicação muito óbvia, meus irmãos. Então, quem acredita que Jesus morreu por todos os homens do mundo, para ser coerente, precisa crer que todos os homens serão salvos. O nome disso é universalismo e o nome disso é heresia. Quem diz que Jesus morreu por cada homem deste mundo é incoerente quando diz que há inferno, que há condenação eterna. Eles dizem que Deus é injusto, porque Deus já cobrou a dívida. Jesus já pagou completamente a dívida no Calvário, mas o pecador agora vai pagar de novo no inferno. A mesma dívida. Quem crê que Jesus morreu por todos os homens, faz de Deus alguém injusto. É por isso que, biblicamente, você deve crer que Jesus morreu apenas pelo seu povo, ou aquilo que nós chamamos de expiação limitada. O número daqueles que tiveram a sua dívida paga no Calvário é limitado. Ele morreu somente por aqueles que o Pai escolheu antes da fundação do mundo. É isso que a Escritura está ensinando o tempo inteiro. É isso que João vem declarando no seu Evangelho o tempo todo. E é por isso que você pode afirmar coerentemente que todos aqueles por quem Jesus morreu serão salvos. Porque a dívida foi quitada. Jesus não derrama o seu sangue em vão. É claro que o meio para que a salvação aconteça é a fé. Mas todos aqueles por quem Jesus morreu irão crer. Você pode ter certeza disso, abrindo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Dê uma olhada no relato aqui de Lucas, porque Lucas está mostrando a expansão da igreja. Jesus morre no Evangelho e agora em Atos dos Apóstolos a obra de Cristo está sendo declarada e a igreja está sendo salva. Os homens estão se achegando ao rebanho de Deus. Lá no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, você tem, a partir do versículo 44, o texto em que Paulo e Barnabé
eles saem para pregar aos gentios. E o texto diz assim: no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então tem uma multidão ouvindo a pregação. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Houve rejeição, porque o Senhor assim não o determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Nenhum a mais, nenhum a menos. Apenas os que haviam sido destinados para a vida eterna. Deus elegeu homens, Cristo morreu por eles. O Espírito os chama irresistivelmente. Eles abraçam o Salvador. Jesus morre apenas pelos seus. Aqui mesmo em João, Jesus afirmou que as suas ovelhas, ou seja, aqueles por quem ele morreu, irão ouvir a sua voz. Ele disse que os fariseus não o ouviam porque eles não eram das suas ovelhas. Há muitos que, como assim, para que desculpar a Deus, afirmam o seguinte: o sangue de Jesus é suficiente para todos, mas é eficiente apenas para os eleitos. Já ouviu isso? É famosa essa frase. O sangue de Jesus é suficiente para todos, mas é eficiente para os eleitos. Eu prefiro aquilo que escreveu John Owen. John Owen diz assim: o valor da morte de Cristo é incomensurável, suficiente para tudo que se propôs que fosse feito através dela. Sabe o que foi proposto para fazer através da morte de Jesus? Vá lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1. E aqui você tem o anúncio por parte do anjo de que finalmente haveria a encarnação do Salvador. No verso 21, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Primeira coisa, ele não vai tentar salvar o seu povo, ele vai salvar. Todo o povo de Jesus será salvo. Pastor, mas os judeus estão rejeitando? É porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. O povo do Senhor não é o Israel étnico. Sabe quem fala sobre isso? João, no seu evangelho. No capítulo 3, ele diz: Deus não amou só Israel, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mesmo que no capítulo 1 disse: veio para os que eram seus, os judeus, eles não o receberam, todos, pois, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, que não nasceram da carne nem do sangue. Eles não são necessariamente israelitas. Eles não nasceram da vontade do homem, eles nasceram de Deus. Que foi o que Jesus falou para Nicodemos um pouquinho antes de dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele disse a Nicodemos: o vento sopra aonde quer,
Jesus morre apenas pelos seus. Todo aquele por quem Jesus morreu será salvo, porque teve a sua dívida paga. Essa é a sua proclamação. Proclame o Evangelho para aqueles que são eleitos de Deus, ouçam e creiam. Porque a convicção de que Deus salvou um povo e não tentou salvar um povo, precisa impelir a igreja a evangelizar. Há um povo que irá ouvir a voz do Evangelho, porque se Jesus não retornou ainda, significa que os eleitos não foram totalmente resgatados. Não todos eles. Há eleitos por aí e cabe à igreja proclamar o Evangelho para que ele se ajude ao rebanho de Deus. Se você não cresce nisso, evangelizar seria uma tarefa terrível, porque dependeria só do homem. E o homem, diz a Escritura, não quer saber de Deus. Ele não procura o Senhor Deus. Está consumado não significa que Jesus proporcionou a possibilidade de salvação, significa que ele garantiu a salvação. É por isso que você pode ler o que está em Apocalipse capítulo 5, e que nós cantamos há pouco aqui. Cordeiro de Deus, Leão de Judá, é uma música, é um cântico baseado no capítulo 5 de Apocalipse. Diz assim, Apocalipse 5, verso 9 e 10. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Por que que o Cordeiro é digno de tomar o livro e de abrir os selos? Porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Na cruz, homens foram comprados pelo precioso sangue de Cristo Jesus. As suas convicções sobre Cristo Jesus são corretas? Você precisa crer que o Messias que morreu por você é verdadeiro homem, é verdadeiro Deus. E é por ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem que ele pode garantir salvação. Aqueles que afirmam, meus irmãos, que Jesus morreu por todos os homens, tornam Deus injusto, porque Deus vai cobrar novamente no inferno a dívida que foi paga no Calvário. Além disso, eles diminuem a eficácia da obra de Cristo, porque eles colocam o resultado da obra de Cristo nas mãos dos homens. Jesus já morreu por você, agora só depende de você. Deus não enviaria seu filho para puni-lo na cruz e deixaria a salvação a cargo dos homens. Por isso que o Espírito Santo vem para aplicar a salvação, para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não foi para tentar convencer, ele efetivamente o fará como fez com você, se você está em Jesus Cristo. A Bíblia afirma que ao Senhor pertence a salvação e que o próprio Cristo, que está aqui dando este brado, está consumado, ficou satisfeito com a sua obra. Quem fala isso é Isaías, lá no capítulo 53. Diz assim o texto, a partir do versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, ou verá o seu fruto,
e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Se você crê em Cristo e está entre aqueles que tiveram a sua dívida paga pelo Senhor, louve a Deus, pois você, como todos os outros, não merecia. Em gratidão ao Senhor, viva em santidade, a simplicidade do Evangelho. Exalte o nome de Cristo, proclame o seu Salvador, seja um instrumento bendito em suas mãos. Você tem um maravilhoso Salvador, Deus homem, que morreu por você para satisfazer a justiça do seu Pai.